Olá, vamos agora estudar produto vetorial. Vamos ver a sua definição, suas propriedades e suas aplicações. Então vamos estudar uma ferramenta muito útil para calcular distâncias entre retas, planos e de pontos a planos e de retas e de uma reta a outra de uma maneira mais prática do que nós vimos até agora. Para estudarmos a reta de interseção de dois planos concorrentes, se nós tivéssemos uma forma rápida de achar um vetor simultaneamente ortogonal a dois vetores dados, nós poderíamos achar facilmente um vetor diretor dessa reta. De fato, esta reta está contida em ambos os planos e, portanto, ela é simultaneamente ortogonal aos vetores dados pelas equações gerais de ambos os planos. Certo? Então, seria algo extremamente útil. Vamos então ver essa ferramenta. Consideremos vetores U, A1, B1, C1 e V, A2, B2, C2. Vamos supor que eles não são colineares, né? Eles são independentes, eles não são múltiplos um do outro, não estão na mesma reta. Mas vamos procurar um vetor que seja ortogonal a ambos simultaneamente, a ambos estes vetores. Então as coordenadas de W têm que satisfazer este sistema. Se o W é x, y, z, tem que ser perpendicular ao primeiro e perpendicular ao segundo, então nós usamos o produto interno, né? O produto interno do x, y, z com A1, B1, C1 tem que ser 0 e o produto interno de x, y, z com A2, B2, C2 tem que ser 0. Isto dá este sistema aqui, em x e em y, sistema de duas equações e duas incógnitas, e como U e V eles não são colineares, eles não são múltiplos um do outro, nós podemos garantir que o determinante dos coeficientes deste sistema aqui de duas equações incógnitas, o determinante A1, B1, A2, B2, que é A1 vezes B2 menos A2 vezes B1, podemos garantir que isto é diferente de 0. E aí nós resolvemos o sistema usando a regra de Cramer, por exemplo, obtendo estas relações. Uma escolha óbvia agora para Z, isto tudo depende de Z, eu posso agora escolher Z de uma maneira natural, é escolher o Z, que é igual ao denominador comum que eu tenho aqui, né, para cancelar e simplificar a expressão. Então, só recordando qual é a regra de Cramer, se nós tivermos um sistema linear de duas equações e duas incógnitas, né, sendo aqui, está aqui em vermelho a coluna dos termos constantes, okay? Nós podemos resolver o sistema diretamente usando determinantes, calculando o quociente destes determinantes aqui, okay? Que foi o que eu fiz no slide anterior. Okay? Nós substituímos a coluna dos termos independentes do sistema pela coluna dos coeficientes da variável que nós queremos calcular, que é no caso do x, que é a primeira variável, nós substituímos aqui a coluna dos termos independentes e dividimos tudo pelo determinante dos coeficientes. Okay? Isto é uma regra rápida para achar soluções de sistemas de equações lineares. Bom, desta forma, né, nós temos esta expressão para aquele vetor W, okay? Que este é um vetor simultaneamente ortogonal aos vetores U e V, okay? E ele é chamado de produto vetorial, também em alguns casos chamado produto externo de U e V, e denotado com uma cruzinha assim, U vezes V, ou U vetorial V, nós lemos assim. Okay? Para facilitar a memorização desta expressão aqui, que é meio complicada, basta notar que cada coordenada do W coincide com um certo determinante e que nós podemos escrever deste jeito, ou seja, U vezes V, de fato, é a mesma coisa que pegar neste determinante 3x3, em que na primeira linha colocamos I, J, K, os elementos os elementos naturais da base canónica, né? 001, 010, 001, portanto este é o I, o J e o K. E depois na primeira linha colocamos as coordenadas do primeiro vetor e na segunda linha colocamos as coordenadas do segundo vetor. Okay? E desenvolvendo este determinante usando a regra de Laplace pela primeira linha, o que nós obtemos é expressões aqui para a primeira coordenada, a segunda coordenada, a terceira coordenada, que coincidem exatamente com estas expressões que nós tínhamos obtido antes explicitamente. Okay? Então nós podemos facilmente memorizar que o produto vetorial é dado por este tipo de determinante. Muito mais fácil de memorizar. Vamos ver agora propriedades
isto aqui. Okay? Um pequeno exemplo, por baixo um vetor ortogonal a 1, 1, 1 e a 1, 2, 3 simultaneamente. Okay? Então, usando esta definição de produto vetorial, né? Usando o produto vetorial, basta calcular o produto vetorial dos dois vetores. Okay? Então, nós escrevemos o determinante sugerido atrás, ou seja, IJK 1, 1, 1, 1, 2, 3, e calculamos este determinante desenvolvendo pela primeira linha. Okay? Então, fica I vezes 1, 1, 2, 3, menos J vezes 1, 1, 1, 3, e mais K vezes 1, 1, 1, 2. Calculando estes determinantes, obtemos as coordenadas 1, menos 2, 1. Okay? E este é um vetor que nos foi pedido, né? Porque nós podemos facilmente agora verificar que este vetor é ortogonal aos dois vetores que com que nós começamos. Reparem, 1 menos 2, 1 vezes 1, 1, 1 dá realmente 0, e 1 menos 2, 1 vezes 1, 2, 3 dá realmente 0. Okay? Os produtos internos são realmente nulos. Propriedades do produto vetorial. Isto vai nos ajudar muito a calcular o produto vetorial em vários casos. Então, primeiro, o produto vetorial, né, ele é anticomutativo. Se eu trocar a ordem, eu troco o sinal. Okay? Porque é bom, se nós pensarmos em termos de determinantes, né, eles trocam de sinal quando nós trocamos as linhas de posição. Certo? Então, aqui está um exemplo, o produto vetorial é um exemplo de uma operação que não é comutativa. Okay? Atenção. Quando vocês trocam a ordem, troca o sinal. Em seguida, nós vemos que o produto vetorial é distributivo em relação à adição, mas isto é consequência também de uma propriedade semelhante para determinantes. E, da mesma forma, se eu multiplicar um dos vetores no produto vetorial por algum número, né, real, quer de um lado, quer do outro, eu posso extrair esse número do produto, ou seja, é uma linearidade, né, analogamente também com o que acontece com determinantes. E nós temos também o seguinte, que se eu fizer um produto vetorial do U por V e depois o produto interno com W, eu vou obter o determinante com U, V e W nas linhas do determinante. Okay? Vamos ver porquê, isto é uma propriedade geral. Então, para conferir este item, a lista anterior, basta desenvolver o determinante U, V e W pela última linha. Então, se eu pegar no determinante, o VW, então A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, desenvolvo pela última linha, então fica A3 vezes o determinante aqui deste quadradinho, B1, C1, B2, C2, menos B3 vezes o determinante A1, A2, C1, C2, mais C3 vezes o determinante A1, A2, B1, B2, ok? Mas esta expressão, né, é a mesma coisa que pegar nesta expressão vista como um vetor, com I, J, K, okay, e fazer o produto interno com o vetor A3, B3, C3. Certo? Então aqui obtemos que isto é a mesma coisa que U vezes V. O vetorial V, produto interno com W. Certo? Então isto conclui a dedução do item 4. Já sabemos que U vezes V é ortogonal a U e a V, garantidamente. Isso podemos olhar pela própria construção, mas também podemos olhar pela própria propriedade com os determinantes, o item anterior. Então, U vezes V vezes U é o determinante UVU, e o U vezes V é o determinante de UVV. Né? Então, eles são ambos nulos, ou seja, estes produtos internos são nulos, o que mostra que o produto vetorial, né, U por V, é ortogonal a U e ortogonal a V, e estes determinantes ficam sempre zero porque são determinantes com duas linhas iguais. Okay? Então, são nulos. Agora, verificamos o seguinte. Nós vamos ter um critério, né, para determinar se dois vetores estão alinhados ou são colineares. Como? Bom, se o U vezes V, se o U vetorial V for nulo, for vetor nulo, né, isso acontece se e só se o U e o V são colineares. Okay? De facto, se eles forem colineares, se um for múltiplo do outro, né, então
diretamente U vezes V é zero pelas propriedades do determinante, porque eu vou ter, né, uma linha que é múltipla da outra de um determinante, então isso dá zero. E reciprocamente, se eu tiver, por exemplo, B1, C1, B2, C2, 0, que é uma das coordenadas do produto vetorial, né, então o vetor B1, C1 e B2, C2 são colineares. E mesmo ocorre com as outras coordenadas. Então, se o vetorial V for nulo, né, então as coordenadas dos vetores são proporcionais. Aí temos um critério para determinar se dois vetores são colineares. Tá? E outra propriedade interessante é que se U vezes V, se o vetorial V não for nulo, então o U, o V e o U vetorial V, esses três vetores, formam um tríado positivamente orientado. Significa o quê? Significa que a direção e o sentido do vetor U vetorial V, produto vetorial, pode ser obtida, a direção e o sentido podem ser obtidas do U e do V pela regra da mão direita, que eu vou ilustrar já. Então vocês põem a mão direita, então se eu tenho A vezes B, né, eu coloco A no indicador, B no dedo grande e automaticamente no polegar deve aparecer o sentido de A vetorial B. Okay? Então, esta é a chamada regra da mão direita. Certo? Então, nós podemos adivinhar a direção do produto vetorial. Por exemplo, A vezes B, se eu tenho aqui A, se eu tenho aqui B, então o A produto vetorial por B tem que ser este vetor nesta direção, tem que ser um vetor nesta direção. Já o B vetorial A tem que ser um vetor na outra direção por causa da regra da mão direita. Okay? Então, a ordem importa. E como nós vimos, a ordem troca o sinal, certo? Mas a regra da mão direita nos ajuda a ver em que direção está o produto vetorial no espaço. Há uma relação entre o produto vetorial e a área do paralelogramo, gerado pelo U e o V. De fato, o comprimento do vetor que sai do produto vetorial é a área do paralelogramo gerado por U e V. Okay? Então isto é muito útil para calcular áreas de várias figuras geométricas. Okay? Vamos lembrar aqui que o volume de um paralelepípedo é o produto da sua altura pela área da base. Né? E a área da base do paralelepípedo a gente obtém por multiplicando um dos lados vezes, né, o comprimento do outro vezes o seno do ângulo entre eles. Okay? A área da base de um paralelogramo. E isto vai nos ajudar a entender porque a relação do comprimento do produto vetorial com a área do paralelogramo gerado pelos dois vetores que nós estamos multiplicando. Então, observamos que o paralelepípedo construído sobre os vetores U vezes V tem a altura que é o comprimento de U vezes B e base igual à área U vezes V. Okay? Que é exatamente esta imagem que eu tinha aqui. Então, eu pego em um vetor U, um vetor V, o produto vetorial é perpendicular, então este comprimento aqui é a altura de um paralelogramo, né, cuja área da base é a área do paralelogramo gerado por U e V. Okay? Aqui é uma representação no caso que não é perpendicular. Então, pelo item 4, nós temos o seguinte: o quadrado comprimento de U externo V, do U vetorial V, pode ser escrito como U externo V, produto interno com U externo V. Mas, né, isto é um produto que nós podemos transformar num determinante. Então, é o determinante de UV com U externo V, U vetorial V. Okay? E este último determinante é exatamente o volume do paralelepípedo de lados U, V e U vezes V por na definição de determinante. Okay? Mas o volume desse paralelepípedo é igual à altura dele, que é o comprimento do produto vetorial, vezes a área da base. Certo? Logo, né, o quadrado da norma do produto vetorial, o quadrado de comprimento, vai ser igual a este determinante, que é o produto da altura vezes a área da base. Cancelando estas duas expressões, obtemos que o comprimento do produto vetorial é exatamente a área, né,
do paralelogramo gerado pelos dois vetores que aparecem no produto vetorial. Okay? Então isto vai calcular a área de várias figuras geométricas de maneira rápida. Okay? Isto vai aparecer nos exercícios, vários exemplos aqui. Certo? Outra consequência da propriedade da área, que é importante, é útil em várias circunstâncias, é o seguinte. Uma vez que a área do paralelogramo da base é o comprimento dos lados vezes o seno do ângulo entre eles, né? Certo? Então eu sei que o comprimento do produto vetorial vai ser esta área da base, comprimento de U vezes o seno de θ. Reparem a diferença com o produto interno. Né? O produto interno, né, por sua vez, é igual ao produto dos comprimentos vezes o cosseno de θ. Mas como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, nós podemos relacionar as duas coisas. Então, podemos deduzir o seguinte: o quadrado do comprimento do produto vetorial, que é igual à área da base, a área do paralelogramo gerado por IV ao quadrado, também é igual ao produto dos comprimentos de U vezes o comprimento de V vezes o seno do ângulo entre eles. Tudo isto ao quadrado. Então ficamos com comprimento ao quadrado, comprimento o V ao quadrado, e o seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Ok? Mas 1 menos cosseno ao quadrado, né, pode ser visto, o cosseno ao quadrado é exatamente, o cosseno ao quadrado vezes o comprimento de V e o comprimento de U ao quadrado é a mesma coisa que o produto interno. Né? E o comprimento de U ao quadrado e o comprimento de V ao quadrado é o produto interno de U por U e de V por V. Então esta expressão que está aqui pode ser traduzida em U por U multiplicado por V, produto interno, menos o quadrado do produto interno, U por V. Então esta relação entre o quadrado do comprimento do produto vetorial e o produto interno dos vetores U e V é chamada identidade de Lagrange. Okay? Vamos ver agora outra consequência desta relação de comprimentos. Por definição do produto vetorial, se nós olharmos em coordenadas cartesianas, né, nós temos que o quadrado do produto vetorial vai ser a soma dos quadrados das suas coordenadas, que são estas expressões. Né? E isto pode ser enxergado como uma generalização do teorema de Pitágoras para áreas. Okay? Porquê? Se nós considerarmos cada par de coordenadas dos vetores U e V, abscissa ordenada, ou abscissa cota, ou ordenada cota, então temos que cada determinante 2 por 2 que aparece na expressão acima é a área da projeção do paralelogramo em cada plano coordenado, como aparece neste esquema aqui. Então, isto aqui é o paralelogramo no espaço, U e V, e isto aqui são as projeções nos vários planos coordenados, projeções ortogonais. Então, a área ao quadrado do paralelogramo UV, o quadrado desta área, é a soma dos quadrados destas projeções. Dos quadrados das áreas das projeções, ok? Então isto de facto é parecido com o comprimento, a distância entre dois pontos, né, sendo igual ao quadrado dessa distância, é a soma dos quadrados das diferenças de cada coordenada. Então aqui aparece algo semelhante com as áreas. A área do paralelogramo ao quadrado é igual à soma do quadrado das áreas de cada projeção nos planos coordenados. Produto vetorial, além de não ser comutativo, também não é associativo. Okay? De fato, é fácil verificar que esta expressão I mais J vezes produto vetorial com J, produto vetorial com K, é a mesma coisa que J vezes K é I, e o I vezes I é nulo e o I vezes J é menos K. Okay? Mas o I mais J vezes K, ou seja, trocando aqui a associação dos fatores, o I mais J vezes J, aqui temos o J vezes J é 0, mas o I com o J é K e o K com o K é 0. Então, estes aqui são distintos. Né? Para fazer estas multiplicações, os produtos vetoriais com os vetores básicos, a regra muito simples é esta aqui, I e JK essencialmente, é de maneira circular. Okay? E as setas marcam
a ordem de produto positivo e quando nós invertemos a ordem trocamos o sinal. Por exemplo, K vezes I é J, mas, por exemplo, J vezes I é menos K, porque eu ando ao contrário. Okay? E, bom, temos sempre a regra geral, né, que U vezes U é sempre o vetor nulo, seja qual for o vetor U. Okay? Bom, então isto mostra que a comutatividade e a associatividade não são propriedades triviais, realmente, ok? Elas precisam ser conferidas. E o produto vetorial é um exemplo de uma operação bem simples, bem definida, que nem é comutativa, nem é associativa. Então, em seguida nós estudaremos produtos triplos, suas propriedades, e depois vamos usar isto como ferramenta para resolver vários problemas de geometria analítica.